finalizada a visita à simpática ilha de Procida, era tempo de avançar para Roma, mais propriamente para o Porto Desportivo de Roma, o que fizemos a 2 de outubro. Seria mais uma viagem de 108 milhas náuticas. Bom dia! Hoje saímos da Fava. Meus amigos, para aqueles que estão arrependidos de terem ido juntar-se ao grupo dos traquinolenses lá nas terras algarvias, imaginem se estivessem aqui assim, com este bom feitio do tempinho que nós estamos a apanhar, hein? Uma nuvenzinha linda, aqui a contornar um cabo lindo também. Fiquem bem! Ao final da tarde, entramos no Porto de Roma com 25 nós de vento e pairamos quase uma hora que nos fosse atribuído um local, apesar de termos feito a marcação na véspera. Amarrados, fomos dar uma voltinha e vingámos no Pata Negra, acompanhado por um bom vinho português. No dia seguinte, apesar do adiantado da hora, decidimos ir a Roma em transportes públicos. Roma continua a ser Roma e, apesar do Coliseu manter o seu aspecto de há 2000 anos, há sempre umas vistas muito curiosas. São as meninas, são os ciclistas e são as acrobatas circenses, para colocar no Instagram. As pernas já não davam para mais, e depois de mais uma revisão aos fabulosos monumentos romanos e a mais uns casais de amores tardios, regressámos à Marina. Sim. Não, hoje comemos uma pizza que me soube maravilhosamente aqui na Marina. Foi mais uma noite de raios e coriscos. Choveram picaretas. Começamos então a nossa visita a Ostia Antiga. A noite foi uma noite de tormenta total. Durante 4 horas houveram relâmpagos, chuva e vento, mais 40 não sei quantos nós. Agora há um solinho bonito para visitarmos estas ruínas de Ostia Antiga. Apesar de atualmente Ostia Antiga distanciar cerca de 4 km do mar, no tempo do Império Romano, Ostia Antiga era o porto de acesso a Roma. Tibério mandou construir um enorme porto e era por aqui que Roma era fundamentalmente alimentada por todas as mercadorias que vinham de todas as partes do Império Romano. É interessantíssimo verificar que atualmente o antigo porto de Ostia Antiga dista quase 4 km do mar. A deposição de sedimentos permitiu a construção não só de cidades como a Ostia moderna, assim como o aeroporto de Fiumicino.
famosa Baía de Cláudio e de Trajano são hoje difíceis de visualizar. Apesar do famoso hexágono da Baía de Trajano, ali continuaram, agora a 4 km da costa e na propriedade do milanês que não permite que se visite. A área da cidade de Ostia Antiga é enorme e somente a área a vermelho foi escavada. Uma enorme parte continua ainda soterrada com sedimentos, mas as reconstruções obtidas a partir das escavações mostram-nos uma cidade fantástica. O Parque Arqueológico de Ostia Antiga está muitíssimo bem documentado com quadros explicativos exaustivos zona a zona. O Parque Arqueológico de Ostia Antiga é constituído pelas ruínas de uma cidade romana originalmente localizada na foz do rio Tibre. Devido a alterações no canal fluvial e na linha costeira, devido à sedimentação, as ruínas estão agora a cerca de 4 km do mar. Ostia foi fundada no século VI a.C. A principal função da cidade era proteger a foz do rio Tibre, mas mais tarde os imperadores Cláudio e Trajano ordenaram a construção de um novo porto que denominaram de Portus, transformando a cidade num centro económico dinâmico que ultrapassava as muralhas da cidade. Essa era a rede de distribuição pública de água à cidade de Ostia. No século III, a cidade atingiu os 100.000 habitantes. Assim, a água tornou-se um recurso excepcionalmente importante. Até ao século I d.C., o abastecimento de água a Ostia era assegurado por águas pluviais recolhidas em cisternas e por poços de captação de águas subterrâneas. O aqueduto da cidade foi construído por Tibério ou por Calígula entre os anos 14 e 41 d.C. Terminava num reservatório adjacente às paredes, ao sul da Porta Romana, e a partir daí a água era distribuída pela cidade por uma extensa rede de cisternas e tubos de chumbo inscritos com o nome da colónia ou das concessionárias. Este é o complexo dos banhos romanos. É de facto uma construção enorme. Agora sim, uma visão completa do complexo de banhos de Ostia. Mais um bocadinho de calçada portuguesa. Túnel de circulação interna nas termas romanas. Enquanto principal porto de Roma, Ostia tornou-se um local de grande importância estratégica e comercial na zona do Mediterrâneo. No final do século II d.C., a cidade continuava a ser próspera e acolhia uma população de mais de 50.000 habitantes. Entrou em declínio em meados do século III d.C., com a deslocação do centro do Império para leste. Aqui está toda a maestria de como eles construíam de facto arcos para suportar o piso superior. Enquanto porta de entrada para Roma, Ostia era um ponto de encontro dos vários povos que viviam sob o Império Romano e tinha grande influência em terra e em toda a bacia do Mediterrâneo e não só. Ainda hoje os pavimentos em mosaico, os vestígios arqueológicos e as lápides testemunham as atividades comerciais, os intercâmbios e a diversidade populacional da cidade. E para começar, reparem na riqueza deste capitel.
Ostia Antiga dispunha de todos os serviços que uma cidade da época poderia exigir, em particular um famoso farol. Os arqueólogos descobriram as latrinas públicas organizadas para uso coletivo como uma série de assentos que permitem imaginar hoje que sua função também era social. Ostia tinha um grande teatro, muitos banhos públicos, numerosas tabernas e pousadas e um serviço de combate a incêndios. Estamos em pleno quartel dos bombeiros e de polícia. Havia que guardar todos os armazéns dos vários comerciantes e também era um local onde por vezes o fogo fazia das suas. Ostia continha a Sinagoga de Ostia, a mais antiga sinagoga já identificada na Europa. Somente foi escavada em 1960. Chegamos, enfim, ao Teatro Romano. Absolutamente fabuloso. Reparem na zona de atuação, entradas dos artistas à direita e à esquerda, e por trás algo que deve ter sido uma estátua a um qualquer deus importante. A rede de água abastecia edifícios públicos e privados. No entanto, as águas subterrâneas continuaram a ser utilizadas, sendo a água captada com rodas de água de madeira, as noras. O aqueduto permaneceu em uso até ao século V d.C. Após o seu abandono, a água voltou a ser fornecida por poços, alguns dos quais escavados a meio das ruas, já também parcialmente em desuso. Mais uma panorâmica tirada da parte de cima das escadas do teatro. Isto é de facto grandioso, não é? O tamanho desta praça gigante, com o templo ali no meio e depois o teatro lá ao fundo. Isto. No ano 68 a.C., a cidade foi saqueada por piratas. Durante o saque, o porto foi incendiado, a frota de guerra consular foi destruída e 2 senadores proeminentes foram sequestrados. Este ataque causou tanto pânico em Roma que Pompeu o Grande providenciou para que o tribuno Aulus Gabinius se levantasse no Fórum Romano e propusesse a lei que ficou conhecida pela Lex Gabinia. Lei essa que permitiu que Pompeu reunisse um exército e destruísse os piratas. Num ano, os piratas foram totalmente derrotados. A cidade foi então reconstruída e dotada de muros de proteção pelo estadista e orador Marcus Tullius Cícero. É uma espécie de monstro Loch Ness, mas não é? É um monstro Loch Ness amador.
A cidade de Ostia desenvolveu-se durante o século I d.C., sob a influência de Tibério, que ordenou a construção do primeiro Fórum da cidade. A cidade também foi enriquecida pela construção de um novo porto na foz norte do Tibre. O novo porto, chamado de Portus, foi escavado por ordem do imperador Cláudio. Ficou rapidamente assoreado e precisou ser complementado posteriormente por um porto construído por Trajano e concluído no ano 113 d.C., com uma forma hexagonal a fim de reduzir as forças erosivas das ondas. Ao sul de Ostia havia muitas vilas ricas ao longo da estrada costeira. Hoje, várias vilas romanas bem preservadas ao sul de Ostia foram escavadas na área de Castelo Fusano entre 1989 e o ano de 2008. Com o tempo, as atividades mercantis, que se concentraram em portos. Para os estudiosos do Império, Ostia era a versão litorânea de Roma, a cidade dos prédios de apartamentos. Costumava-se pensar que a cidade entrou num período de lento declínio depois de Constantino Grande, que fez de Portus um município. Ostia, deixando assim de ser um porto ativo e, em vez disso, torna-se num popular refúgio rural para os ricos aristocratas de Roma. A vida em Ostia terminou não com o estrondo do Vesúvio, mas como um gemido lento do século VI ao século IX. A escadaria do Fórum. Para a dimensão disto. Ainda vou verificar, mas eu votaria que isto tem 3 km de comprido por 1,5 de largo. Ainda vou verificar. É verdadeiramente impressionante e hoje estamos com mais sorte com o dia, Ana. Um bocadinho mais de sol. É para aquela construção com aqueles arquinhos ali em cima, né? Ostia Antiga cresceu para 50.000 habitantes no século II, atingindo um pico de cerca de 100.000 habitantes nos séculos II e III. Tornou-se uma sede episcopal como parte da Diocese de Roma já no século III d.C. Embora hajam sinais de decadência em certos bairros, as evidências indicam prosperidade contínua ao longo do século V, incluindo reparações em banhos, 26 permaneceram em operação durante o século IV, reparações de edifícios públicos, construção de igrejas, repavimentação de ruas, expansão residencial e comercial, além do perímetro da Muralha Sul. Uma enorme vila do século IV, situada à nascente das termas marítimas e a continuação do funcionamento do porto fluvial no extremo oeste da vila, denominado de Navália, ou seja, uma bacia quadrada construída a partir do rio. Um armazém no lado oeste e atrás dela um grande complexo de banhos. A cidade foi visitada por Santo Agostinho quando ele passou por lá no final do século IV, no seu caminho de volta para a África após a conversão de Agostinho ao cristianismo. A mãe de Agostinho, Santa Mónica,
faleceu em 387 em Ostia, enquanto estava numa propriedade da Diocese de Roma. Após a queda do Império Romano do Ocidente em 476, Ostia caiu lentamente em decadência quando a população de Roma, que era de 700 a 800 mil 400 anos depois de Cristo, diminuiu para cerca de 200 mil habitantes ou menos em 500 depois de Cristo. A cidade foi finalmente abandonada no século IX devido às repetidas invasões e saques dos piratas árabes. Em Ostia Antiga estão expostos 318 mármores extraídos, organizados segundo critérios qualitativos e tipológicos e respectivas proveniências. Alguns foram recuperados a partir do final da década de 50 no canal artificial de Fiumicino nas margens da Isola Sacra, lar do Statium Marmorum, ou seja, o local onde os mármores eram descarregados e armazenados. Muitos dos quais apresentam inscrições das pedreiras e por vezes acompanhados de selos de chumbo que indicam que eram propriedade imperial. São algumas das evidências mais importantes do comércio de mármore no período romano. As pedreiras estavam espalhadas por diferentes partes do Império, mesmo nas províncias mais distantes. Os mármores coloridos eram um importante meio de glorificar o poder de Roma e, em particular, o poder do imperador. Palmilhamos quilómetros em Ostia Antiga. Há sempre mais um pormenor, há sempre mais uma construção. É absolutamente fabuloso a visita a este parque arqueológico de uma dimensão enorme, muito afastado do mar atualmente e que sabemos que em tempos passados foi de facto o principal porto de Roma. Nós vamos a caminho da saída, ainda nos falta 1 quilómetro, talvez mais um bocadinho. Estamos a ver a parte mediana da cidade de Ostia. Isto é de facto soberbo. Não esqueçam, este local arqueológico, Ostia Antiga. E porque a fome já apertava, foi tempo de dar um saltinho rápido ao Museu de Ostia Antiga, onde nos deleitamos com a qualidade das peças e, nomeadamente, esta em particular, onde se vê uma mulher em trabalho de parto na posição de deitada de costas, que na época só se utilizava no caso de partos complicados. E depois de tanta arqueologia, só mesmo um restaurante com 137 anos de antiguidade, com um dono muito simpático, muito italiano, muito mafiosi, que naturalmente viu que nós éramos turistas, nos presenteou com 2 pratos e uma conta simpática para ele. Seguiu-se um passeiozinho a pé antes de voltarmos para o nosso carrinho e darmos uma voltinha até Fiumicino. A cidade ou vila de Fiumicino, onde fica o aeroporto, tem um entorno muito engraçado com o rio Tibre. Este é o rio Tiber, provavelmente
não sei, colocaram o nome a partir de Tibério. Pois é neste rio que fica, ou que ficava, a cidade de Ostia Antiga, que fica exatamente deste lado. Cansados, regressamos à marina, onde nos aguardava um espetáculo. O barulho e os 30 nós de vento falam por si. Muitos gostariam de ter vindo connosco nesta última fase da nossa temporada 2021. Mas aceitem, isto é só para marinheiros. Maravilha, hein? O cabo de proa está todo virado para o bom bordo. Está mesmo bom isto, hein? Fantástico! A festa vai começar! Isto são só 25 nós de vento, esperam-se 40. Aqui a minha rapariguinha já vai depressa, toda encolhida para o barco, antes que seja pior. Isto é a diferença entre os marinheiros e os landlubbers. Já temos quase 1 metro de ondas dentro da marina, de maneira que há que aguentar. Estamos já em outubro, é uma situação temporal, há que aguentar aqui firme. Apreciem. Está bom para estar na marina. Nada de aventuras. E como o tempo não estava para aventuras, continuámos o nosso passeio em terra. Fomos para Roma, novamente, à procura de sítios arqueológicos interessantes. O primeiro destino foi então a Vila Adriana, que é um antigo complexo palaciano construído no século II para o imperador Adriano. A Vila Adriana está situada na cidade de Tivoli, a 30 km de Roma, e figura entre os mais ricos conjuntos monumentais da antiguidade. A vila, atualmente em ruínas, está repartida numa superfície de 120 hectares, dos quais somente 40 hectares estão visíveis. A Vila Adriana evoca na sua arquitetura as obras e os locais que Adriano visitou através das numerosas viagens que fez pelo Império Romano. Amante da arte, Adriano era um apaixonado pela arquitetura, tendo desenhado ele próprio edifícios. Manifestou mesmo a predileção particular pelos edifícios com cúpula. Também deu prova de um cuidado particular ao escolher o local da nova residência imperial que decidiu construir desviada de Roma. A zona compreendia numerosas pedreiras de travertino, pozzolana e tufo para alimentar os trabalhos. Era ainda provida de água por 4 aquedutos, elemento crucial para as termas romanas e para as fontes. A construção a que se chama Teatro Marítimo teve início no ano de 118, nas proximidades da antiga vila da época republicana. A sua arquitetura complexa não tem equivalente no mundo romano e sem relação com o teatro romano habitual. Estamos na Vila Adriana. Aqui o Teatro Marítimo seria um lugar em que uma pequena casa para o imperador descansar ou ponderar sobre a filosofia, a governação, etc. Era constituído por um pórtico circular com colunas jónicas cobertas por uma abóbada em berço. Ao centro, um canal delimitava uma ilha sobre a qual se ergue um edifício circular de 45 metros de diâmetro, compreendendo ele próprio um átrio e um pórtico.
juntando-se um pequeno jardim, um pequeno complexo termal e algumas divisões, entre as quais um quarto e latrinas. Tratava-se de uma verdadeira residência dentro da residência. Isto eram as habitações reservadas aos visitantes deste local. Portanto, 3 nichos, 3 camas, uma cortina e um chão bonito era o que os esperava quando visitavam o Imperador Adriano. Com uma dimensão de 1200 metros no eixo norte-sul e 600 metros no eixo este-oeste, o perímetro atual da vila estende-se por uma superfície de 40 hectares e compreende uma trintena de edifícios de natureza diferentes. 3 complexos termais, edifícios administrativos, edifícios de lazer, teatro, passeios, etc. O todo insere-se num conjunto de jardins e de espaços verdes decorados com fontes e planos de água. À parte de certos locais com características facilmente reconhecíveis como as termas, a interpretação de numerosas construções é problemática e incerta, identificando-se como réplicas de monumentos da Grécia Antiga e do Egito Antigo. A espessura daquele telhado. Somente o Canopo e o Templo de Serapis estão identificados com certeza pelas esculturas de estilo egípcio encontradas no local. Outras partes da vila receberam denominações arbitrárias como o Teatro Marítimo e a Praça do Ouro. À periferia da vila encontram-se dispersos outros edifícios isolados, um Odeon a sul, a norte um teatro e um santuário a Vênus. É magnífica. Magnífica porque eu estou cá. Este imperador optou por viver parte e governar aqui a cerca de 20 km de Roma, usando como vários correios para estar sempre atualizado em relação aos acontecimentos. Descendo o vale, encontram-se as grandes termas e as pequenas termas, mais ou menos alinhadas paralelamente com o eixo do Canopo e separadas deste por uma construção que parece formar um vestíbulo de entrada na vila.
As termas pequenas eram mais luxuosas, decoradas a mármores e eram para uso exclusivo do imperador. Outros edifícios anexos são constituídos por uma série de divisões, tratando-se presumivelmente de um pretório para o alojamento dos oficiais, da Guarda Imperial ou alojamentos do próprio pessoal. O Adriano tinha claramente bom gosto e uns bons arquitetos para fazer estas coisas bonitas. Devia ser um ginásio, porque aqui também havia ginásio. Era capaz de ser pequenino, para um ginásio era capaz de ser pequeno. Mas este não era para E eis-nos chegados então ao Canopo. O Canopo é um dos afluentes do delta do Nilo e também é o nome de uma cidade egípcia que, graças ao canal, se conectava à grande cidade de Alexandria. Foi nessas águas do rio que morreu afogado o jovem Antinu, amante do imperador Adriano, que parece ter sofrido muito com esta morte, ao ponto de o ter deificado. Há quem defenda que foi assassinada a mãe de Vívia Sabina, esposa de Adriano e imperatriz de Roma. O Canopo é um plano de água de 119 metros de comprimento por 18 metros de largura, situado num pequeno vale parcialmente artificial, com orientação noroeste-sueste. Deve o seu nome à cidade egípcia, já falada, e pelo culto a Ísis e a Serapis, igualmente dedicada a Antino, Este tanque é limitado por uma dupla colunata a este e a oeste, completada por 4 cariátides copiadas das existentes no Erechtheion de Atenas. Era um sítio muito agradável para ser imperador, de facto. Eu também gostava de ter sido imperador nestes tempos. Mas como não sou imperador, lá agarramos no nosso smart e lá fomos à procura da famosa vila de Este. A vila de Este foi encomendada pelo cardeal Hipólito II de Este, 1509-1572, filho de Afonso d'Este e de Lucrécia Borgia e ainda neto do Papa Alexandre VI. Hipólito havia sido nomeado governador de Tivoli pelo Papa Júlio III e recebeu como oferta a vila que reconstruiu totalmente. A partir de 1550 até à sua morte em 1572, quando a vila já estava quase completa, Hipólito criou um cenário palaciano rodeado por um fabuloso jardim em terraços ao estilo renascentista tardio maneirista, tendo tirado total vantagem da dramática encosta. Tal exigiu grandes inovações para trazer um caudal suficiente de água para as cascatas, para os tanques de água, para os canais, lagos, jactos de água e ainda os jogos de água,
chamados na altura Ghiocchi di Acqua. O edifício, transformado agora em hotel, é de facto fabuloso. Mas é de facto nos jardins que a magia acontece. Usando a inspiração, para além de muitas estátuas e muito do mármore usado para a construção da vizinha Vila de Adriano, utilizando ainda a revitalização de técnicas de engenharia hidráulica romana para fornecer água a uma sequência de fontes, o cardeal criou um elaborado jardim de fantasia, o qual mistura elementos arquitetónicos com elementos aquáticos e teve uma enorme influência no desenho paisagístico dos jardins da Europa. As hidráulicas caíram em desuso e muitas das esculturas encomendadas por Hipólito d'Este foram espalhadas por outros sítios. Tal facto foi revertido durante a posse do cardeal Gustav von Orleans, quando hospedou Franz Liszt, o qual evocou os jardins na sua obra Os Jogos de Água na Vila d'Este e deu aqui um dos seus últimos concertos. E assim chegou ao fim mais um dia em cheio, iniciado pela Vila de Adriano, depois pela Vila d'Este, na cidade de Tivoli, a cerca de 30 km de Roma. Chegou a hora do nosso Smart nos levar até ao mérito. Com animação. Tá.